Acho que um outro ponto importante para a gente entender também é como que surge a ideia de fazer uma obra em estrutura metálica. Como você falou lá no começo, geralmente as obras em estrutura metálica são obras que precisam de uma velocidade rápida. Eu imagino, por exemplo, um supermercado que, se você antecipar ali 2, 3, 4 meses de obra, ele começa a funcionar com 2, 3, 4 meses de antecedência, e o supermercado, que tem um faturamento alto, ele começa a faturar muito antes, e isso com certeza é o suficiente para pagar essa diferença que vai ter entre os sistemas estruturais, como estrutura metálica é mais caro do que um pré-fabricado, por exemplo, né? Mas pensando assim, numa obra de menor porte, né? Pensando numa casa grande, por que existem algumas casas que trazem essa ideia de fazer uma parte da casa em estrutura metálica? Qual que é o motivo disso? Às vezes a gente pega uma reforma, vou dar um exemplo, né? Você já tem uma casa e você quer aumentar um cômodo, e às vezes esse cômodo é até no andar de cima, né? A estrutura metálica em si ela é muito mais leve do que uma estrutura em concreto. Então o peso próprio de uma parede em drywall, aí vamos falar desse jeito, né? Steel frame, entre 80 kg por metro, né? Com 2, 3 metros de altura, né? E a parede de alvenaria tem 350 kg. Né? Então, só nessa diferença de peso, a gente consegue viabilizar a obra, porque eu não vou ter que reforçar a minha parte de baixo. Né? Então, a estrutura metálica, muitas vezes, né, pode aparecer por conta disso, de eu ter uma reforma. Né? Outra questão também é em relação por exemplo, né, eu pago aluguel, eu preciso sair rápido dali, né? E se eu economizar 5 meses de aluguel, vale muito para mim aqui, e eu vou fazer uma casa em estrutura metálica que vai ficar pronta 5 meses antes da casa em concreto armado, né? E aí a gente troca também o sistema. Entendi. Então é sempre uma relação aí voltada para tempo, voltada para a leveza do sistema, né? Mas assim, do ponto de vista construtivo da coisa, né? Que nem você falou, precisa ter uma mão de obra qualificada, precisa ser um serralheiro que saiba. A gente costuma falar que tem um serralheiro de portão, né? E tem um serralheiro que sabe fazer a estrutura metálica, né? São profissionais diferentes, né? São, né? Porque tem um serralheiro que faz elementos de acabamento, né? Como o portão, a janela, a esquadria, né? Elementos de acabamento que não são elementos estruturais, né? Um pergolado, muitas vezes, né? Decoração, né? E tem o serralheiro voltado para a metálica pesada, que vai fazer uma estrutura que vai ter resistência. Né? E tudo isso tem os treinamentos, né? O pessoal, né, tem curso para isso, aprende a soldar, trabalhar, parafusar, furar, para que a estrutura funcione bem.